Olá, meus amados irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a graça e a paz. Hoje o estudo será sobre arrependimento. E o que seria se arrepender? É quando uma pessoa, ela decide dentro do coração dela que ela não quer mais cometer os mesmos pecados. Ela se sente mal em ser a mesma velha criatura, com os mesmos velhos hábitos, as velhas atitudes, os velhos pensamentos, as velhas palavras. Então ela não quer mais ser a mesma pessoa como antes. E esse incômodo, quem faz em nós é o Santo Espírito Santo que está nessa terra. Então, através da palavra do Senhor, nós vamos aprender sobre o arrependimento. A primeira palavra, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vou começar por esses versículos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista, ele estava ali para preparar o caminho para Jesus Cristo. Então, era necessário que as pessoas, antes de se batizarem no Rio Jordão, elas viessem a abrir mão, a abandonar os seus pecados, ou seja, se arrependerem. Então, por isso que eles estavam pregando para elas. Aqui no versículo 7 diz: e, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, até o João Batista, ele sabia as pessoas que realmente estavam dispostas a quererem uma mudança de vida e aquelas que não queriam, como eram os saduceus e os fariseus, porque eles podiam estar ali para se batizar ou confessar os seus pecados ali, mas eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus pecados. Eles estavam ali só para se batizar, por se batizar. Mas saindo dali das águas, eles iam continuar as mesmas velhas criaturas. Eles não queriam mudar. E por isso que João Batista falou: raça de víboras. É uma raça de cobra venenosa que eles eram, não é? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, mesmo eles tendo aquelas atitudes erradas, né, não querendo mudar de vida, não querendo se transformar, isso não ia impedir deles serem ali, alcançados ali pela ira futura de Deus, porque a ira é a justiça que vai ser feita por todos aqueles que não quiserem se arrepender, mudar de vida, não é? Então, ele ensinou a produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que é isso que cada um de nós temos que fazer. Porque é pelo fruto, né, que o Senhor vai conhecer cada um de nós. É que todas as pessoas à nossa volta vão nos conhecer, né? Nós temos que mostrar para as outras pessoas, não só através de uma vestimenta ou através da nossa fisionomia, não é? Que nós somos uma pessoa que vivemos em santidade, que somos testemunhas vivas de Cristo. Mas as pessoas têm que chegar perto de nós e sentir que nós não somos as mesmas velhas pessoas de como antes nós éramos, antes de conhecer a Cristo, né? E olha o que ele diz aqui no versículo 11: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse batismo é necessário, né, para nós virmos a confessar os pecados, mas não só confessar, mas se arrepender de todo o coração, é de verdade, né? Não adianta a gente hoje falar que vai mudar e chega no dia de amanhã a gente continua a mesma coisa. Deus não quer isso. Deus quer uma mudança de vida que parte a partir de cada um de nós. Agora eu vou falar um versículo aqui, 17, de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Até o próprio Jesus, ele pregou também para as pessoas. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Então imagina, se Jesus estava ali perto daquelas pessoas, ele andava em santidade, ele era o próprio Filho de Deus. A mesma coisa é o Espírito Santo dessa terra, ele é santo. Então é necessário que nós venhamos a tomar essa atitude, né, de abrir mão dos pecados, de não viver da mesma maneira que a gente vivia antes. Né? A gente tem que estar disposto, tem que surgir esse desejo dentro de cada um de nós. E não é por palavras, eu vou mudar, eu vou fazer. Não, eu tenho que ser. É a partir de hoje. Se eu quero mudar algo em minha vida, seja o que for, eu tenho que começar a partir de hoje a essa mudança. Então, eu vou continuar aqui essa palavra, tá? Que ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, que é a parábola dos dois filhos. Foi o próprio Jesus que contou também. Que é Mateus 21, versículos 28 ao 32, que diz: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Então olha a necessidade também de você crer, de você acreditar na palavra de Deus, porque João Batista, como eu havia falado, ele preparou ali o caminho para Jesus vir. Mas muitas daquelas pessoas que eram os fariseus, os saduceus, né, muitas pessoas daquela época, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles também não queriam se arrepender. Então, muitas pessoas que, como eram as meretrizes, que eram como se fossem as prostitutas, né, como diz nos dias de hoje, ou os publicanos, pessoas que ninguém dava nada por elas, eram as pessoas que estavam ali crendo em Jesus, e elas sim, elas queriam mudar de vida, elas estavam dispostas realmente a aceitar Cristo e ser feita realmente uma transformação na vida delas. Enquanto que pessoas que estavam ali muitas das vezes nos templos, sacerdotes, pessoas que tinham aparência de santo, que conheciam até as escrituras, mas elas não criam, elas não queriam mudar de vida, elas não queriam abandonar seus pecados, né? Então por isso que muitas delas estavam morrendo em seus pecados. Então isso pode acontecer também nos dias de hoje. Por quê? Porque não adianta a gente estar dentro de uma congregação, seja que for. Isso não vai salvar a gente. Mas é só o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados que isso vai nos dar o direito à salvação. E Deus, Ele conhece o coração de cada um. Quem verdadeiramente está disposto a segui-lo e a mudar, né? Se arrepender. E eu vou continuar aqui a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? Então, além do arrependimento, ele falou de crer, de acreditar, porque nós temos que ter em mente que a nossa fé ela tem que estar viva em Cristo. A gente tem que crer nas palavras de Jesus e estar disposto a viver essas palavras, né? A partir do momento que a gente conhece a palavra ela tem esse poder de nos libertar, de nos transformar, na medida que nós vamos mudando, né? A gente vai conhecendo a palavra, vai vendo isso não agrada a Deus, então eu vou me esforçar para não praticar isso que vai ofender, que vai desagradar o Espírito Santo, né? Então o tempo está cumprido, né? A gente não sabe até quando nós vamos estar vivos nessa terra. Hoje pode ser o nosso último dia, a gente não sabe até que dia,
nós vamos estar aqui ou a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E será que a gente vai estar preparado para subir ou preparado para o encontro de Jesus? Para onde será que nós iremos? Então, quando nós realmente estamos dispostos a servir o Senhor Jesus, em espírito e verdade, de todo o coração, o arrependimento tem que acontecer hoje. E para isso acontecer, eu tenho que estar me examinando. Tem que começar hoje. Não deixe para amanhã, eu vou me examinar amanhã, eu vou mudar amanhã. Não, seja diferença hoje. Mude hoje. Deixe o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Ele nos incomoda. Mas ele vai deixar por nós. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa que a gente vai fazer. Não, eu não quero mais ser a mesma pessoa, com os mesmos pecados, com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes erradas. Não, eu quero mudar. Então, quando você quer, você vai e muda, né? Então, por isso que ele falou isso, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, é necessário. Nós não sabemos até que dia nós vamos estar aqui nessa terra. Então, por isso que a gente tem que viver o dia de hoje como se fosse o último e verdadeiramente se arrepender. Agora eu vou falar a última palavra que se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, muitas das vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, né? A gente quer fazer, a gente quer entender qual é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, ela tem que estar em conformidade, né, com a sua vontade, com a sua palavra. Então, cada vez mais, quando a gente pede o entendimento e a sabedoria do Espírito, e a gente vai praticando essa palavra e não se conforma, né? O que é o arrependimento? É a gente não querer fazer mais as mesmas coisas erradas de sempre. E a gente começa a não se conformar mais com o mundo, com o nosso jeito errado de ser. A gente quer mudar. Então, junto com a presença do Espírito Santo, né? Junto com a palavra também. A palavra de Deus, ela também tem esse poder. Na medida que a gente vai conhecendo e a gente vai tendo a sabedoria e o entendimento do Espírito da palavra, ela vai transformando a nossa vida, né? Ela vai nos transformando de dentro para fora. Então, por isso que é necessário a gente estar a cada dia aí tirando um tempo para examinar as Escrituras. E essa foi a palavra de Deus acerca do arrependimento. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e que o Senhor possa falar mais aos seus corações. Eu agradeço a oportunidade, graça e paz.